Olá, sexto ano, aula de redação, e vamos falar hoje sobre o gênero textual diário. Para começar, vamos ler um texto, Diário de Anne Frank. Bom, gente, o Diário de Anne Frank ele foi escrito pela adolescente Anne Frank no período de 1942 a 1944. Seria um diário como qualquer outro, escrito por alguma garota de 13 anos, com todas as inquietudes da adolescência, se não fosse por ela estar vivendo num dos contextos mais difíceis da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Então vamos ler aqui um trecho do diário de Anne Frank. Querida Kitty, é realmente inexplicável que eu não tenha deixado de lado todos os meus ideais, porque eles parecem tão absurdos e impossíveis de se concretizarem. Mesmo assim eu os conservo, porque ainda acredito que as pessoas são boas de coração. Simplesmente não posso edificar minhas esperanças sobre alicerces de confusão, miséria e morte. Vejo o mundo gradativamente se tornando uma selvageria. Escuto o trovão se aproximando cada vez mais, o que nos destruirá também. Posso sentir o sofrimento de milhões e ainda assim penso que tudo irá se corrigir, que esta crueldade também terminará. Enquanto isso, preciso adiar meus ideais para quando chegarem os tempos em que talvez eu seja capaz de alcançá-lo. Esse diário foi escrito no dia 15 de julho de 1944. O diário íntimo é um gênero discursivo que registra fatos e pensamentos cotidianos de quem o escreve. Originalmente não é para ser lido por outras pessoas, mas pode ser publicado como livro e até virar documento histórico, como aconteceu com o diário de Anne Frank. Ao longo da história, o registro de acontecimentos diários era considerado documento público, como os diários de bordo ou de viagem, que continham impressões e descobertas de navegantes e viajantes. Também conhecido como diário pessoal, tornou-se popular por volta do século XVIII. Diferente de outros registros cotidianos, tinha caráter de memória pessoal, centrado em ideias e emoções do autor. Não era concebido para que outras pessoas o lessem. Professora, qual a estrutura e a linguagem do diário íntimo? Organizam-se em entradas diárias, identificadas pela data, que podem ser iniciadas com um vocativo, dirigindo-se diretamente ao interlocutor. Tem uma linguagem mais simples e formal e, em geral, com relatos em primeira pessoa e uso de adjetivos, verbos, substantivos, interjeições e sinais de pontuação. Vamos voltar aqui ao texto para mostrar a vocês. Aqui, registro da data do dia. Querida Kitty é o vocativo. A Kitty é o nome que Anne deu ao diário dela. O corpo do texto com linguagens variadas e a assinatura de Anne. Para ler e escrever melhor. Vamos falar sobre algumas dicas agora de como evitar repetição de palavras e de termos, de informações. O mecanismo de coesão remissiva mais básico é a repetição de palavras. Um belo dia fui convidado para morar ali no Porto, em um armazém onde ficavam os donativos. A partir do momento que fui morar no armazém, então vejam só, algumas palavras, eu já falei isso para vocês várias vezes, elas exigem a repetição, porém a gente pode substituí-las por outros termos, por outras palavras e evitar assim a repetição excessiva dentro do texto. Então, para evitar a repetição excessiva dos termos, eles podem ser substituídos por pronomes ou advérbios. Nesse sentido, os pronomes demonstrativos neutros, por exemplo, isso, aquilo, são especialmente úteis porque podem retomar não apenas palavras e expressões, mas o conteúdo de frases inteiras. Então, vamos ver um exemplo? Quando você conta a história do outro ou ensina a contá-la, ele mesmo para o mundo, você cria uma ferramenta importante de expressão para aquela pessoa. Então, vamos aqui. Quando você conta a história do outro ou ensina a contá-la, o O destacado, o primeiro O, está retomando a palavra outro.
O lá está retomando a palavra história e o ele está retomando a palavra outro. Então, quando você conta a história do outro ou o ensina, ensina quem? Ao outro a contá-la, contar o quê? A história. Ele mesmo, ele quem? O outro para o mundo. Você cria uma ferramenta importante de expressão para aquela pessoa. Poderia repetir aqui a palavra outro e a palavra história? Poderia, mas ficaria uma repetição excessiva e desnecessária. Outro exemplo. Não era mais o olhar distanciado do estrangeiro, do jornalista que passa algumas horas para apenas registrar uma história, mas de alguém que estava ali, vivendo com eles, compartilhando, conversando, e isso nos aproximou para que as histórias começassem a vir à tona. Isso o que? Tudo que foi dito no texto anterior, tá certo? Na frase anterior. Então, esse pronome aqui retoma toda a ideia expressa na frase anterior. Outro exemplo. Foi essa minha vontade que me levou a desembarcar em abril de 2016 na Grécia e ir para o porto de Pireus. Cerca de 2.000 pessoas já estavam abrigadas ali. Esse ali está falando de que lugar? O porto de Pireus. Eu poderia utilizar o porto de Pireus aqui, que continuaria tendo sentido? Sim, poderia, mas ficaria uma repetição excessiva e desnecessária. Então, fica mais adequado você substituir por outra palavra. Mais um exemplo. Princesas da Disney. Agora eu trouxe um texto maior, com 3 parágrafos. Não por acaso, a princesa Leia se tornou uma princesa da Disney. A empresa do Mickey Mouse parece estar revendo seus valores e entendendo que a mulher não precisa de um príncipe encantado para salvá-la e ser feliz. Aqui a empresa Mickey Mouse retoma o substantivo próprio Disney. Para não repetir, o substantivo próprio Disney foi utilizado nesse texto, a expressão a empresa do Mickey Mouse. Segundo parágrafo. Nada contra o amor, é bom deixar claro, mas o estereótipo de mulheres frágeis sonhando com um casamento não condiz mesmo com o padrão feminino atual. A mulher é mais do que uma eterna gata borralheira em busca do seu sapatinho de cristal, e é bom ver filmes tratando disso de maneira cada vez mais intensa. Essa expressão destacada, o estereótipo de mulheres frágeis sonhando com um casamento, retoma o segmento a mulher não precisa de um príncipe encantado para salvá-la e ser feliz. Então, nesse caso, foi substituído, retoma esse termo. Terceiro e último parágrafo. A evolução foi gradativa, é verdade, e não é tão recente como muitos imaginam. A evolução remete a um componente específico do texto, mas retoma toda a ideia expressa anteriormente. Então, a evolutiva, que evolutiva é essa? Tudo isso aqui que aconteceu, ó. Então, foi nesse caso remeteu a um componente específico, do texto. Bom, gente, por hoje é só. Acessem a plataforma, acessem a agenda de vocês, acessem o chat e tirem as dúvidas quando necessário. Façam atividades, se puderem também escrevam um diário, vai escrevendo como está sendo o teu dia, para poder vocês irem praticando a escrita e tudo que a gente vem aprendendo no ambiente escolar. Até a próxima aula, galera!